Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O mercado está otimista com as vendas para o Dia das Crianças. A expectativa é de que os brinquedos e eletroeletrônicos impulsionem o comércio, que espera movimentar quase 8 bilhões de reais este ano nesse setor. Muitos consumidores já estão se antecipando para não enfrentar fila no Dia das Crianças. Ficar tranquila, não pegar muito tumulto dos últimos dias, né? E também achar exatamente o que ele queria. Foi um pedido dele ou você que escolheu? Não, ele queria o velocípede. No Dia das Crianças é uma correria só. A gente prefere sempre olhar antes, fazer um orçamento, dar uma olhadinha nos valores. Um estudo da Confederação Nacional do Comércio mostra que as vendas do Dia das Crianças vão crescer 4,5% na comparação com o ano passado. Já é o terceiro ano consecutivo de alta. Atrás apenas do Natal e do Dia das Mães, a data deve movimentar quase 8 bilhões de reais. Os prazos ampliaram, isso faz com que a parcela fique mais suave no orçamento, o consumidor fica mais animado aí às compras. E nessa segunda metade de 2019, a liberação de recursos extraordinários para o consumo. FGTS, PIS/PASEP devem injetar no comércio, aí entre agosto e dezembro, quase 10 bilhões de reais. Então todas as datas desse período vão se aproveitar desse dinheirinho a mais no bolso do consumidor e, portanto, devem ter um desempenho melhor do que nos últimos anos. Entre os itens mais procurados estão brinquedos e eletroeletrônicos, seguido por roupas e calçados. Na outra ponta, livrarias e papelarias estão tendo pouca demanda e devem faturar menos com a data este ano. 4 estados deverão responder por mais da metade do faturamento do período: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O estudo também mostra que os brinquedos estão 0,5% mais baratos do que no ano passado, estratégia que foi seguida por esta loja para alavancar ainda mais as vendas. Colocamos bastante brinquedo em promoção na vitrine, né, para poder, quando passa, os pais passam e aí olham. E é o que atrai, né? Apesar de geralmente ter capacidade para até 5 pessoas, os carros em uma cidade como São Paulo levam só 1 ou 2 pessoas na média. Mudar esse cenário é essencial para reduzir o tráfego. Uma boa alternativa é buscar e oferecer carona. E já existem aplicativos para facilitar o encontro entre pessoas que percorrem caminhos parecidos. A velha e boa carona mudou. Com a ajuda do celular, ficou mais tecnológica. A Fernanda e a Bruna moram e trabalham perto, mas só souberam que fazem diariamente o mesmo percurso depois que passaram a usar um aplicativo que conecta pessoas que oferecem e procuram caronas. A Fernanda, motorista, colocou o carro à disposição. Por que ter tanto carro na rua? Eu vou todo dia de carro, eu volto todo dia de carro. Por que eu não posso colocar mais 4 pessoas dentro do meu carro, ao invés de sozinha? A Bruna, passageira, aproveitou a oportunidade. Eu venho confortável, sentadinha, assim, a hora que eu vou sair, assim, a hora que eu vou chegar. O uso de carros compartilhados é uma tendência mundial. Além das vantagens para motoristas e passageiros, as iniciativas contribuem para melhorar a mobilidade urbana, principalmente nas grandes cidades. Toda vez que você dirige sozinho, você deveria se sentir culpado pelo trânsito que você está gerando, que você está usando um espaço onde poderia ter 4 ou 5 pessoas e só tem uma pessoa. Existe também aplicativo de carona para viagens intermunicipais. Fernando mora no litoral e trabalha em São Paulo. Faz o percurso pelo menos 2 vezes por semana. Gasta cerca de R$ 150 ida e volta. Mas com a ajuda do aplicativo, consegue dividir os gastos. Ele facilita muito em pedágio, combustível, tudo isso. Racha as despesas. Racha as despesas. O aplicativo é de origem francesa e ajuda a viabilizar 7 milhões de viagens por ano no Brasil. A gente chegou no Brasil aqui no final de 2015, ou seja, são quase 4 anos. São mais de 5 milhões de usuários brasileiros já, e o Brasil já é o terceiro maior país entre todos os 22 países nos quais a BlaBlaCar opera.
Estimular o compartilhamento pode ajudar a tirar alguns veículos da rua, mas também pode ter impactos negativos no transporte público. O custo operacional do sistema de transporte é um rateio. Você divide o custo daquilo pelo número de pessoas que viajam. Se você reduz o número de pessoas que viajam, os que ficam pagam mais. Se 10% dos passageiros que pagam mudarem do ônibus por esses sistemas aplicativos, você teria um aumento na tarifa de 30% em São Paulo. Uma coisa é certa, assim como a carona, a tecnologia veio para ficar. Você consegue aumentar a eficiência do uso do carro, né? Então isso tem impactos ambientais, tem impactos econômicos, né, que a gente acabou de discutir, e certamente vai continuar crescendo. O planeta precisa disso. A população brasileira está mais pobre. Essa é a constatação do levantamento da pesquisa de orçamento familiar realizada pelo IBGE. Em 2008 e 2009, cerca de 60% da população recebia menos de 6 salários mínimos. 10 anos depois, o índice subiu para 73%. Um dos reflexos desse empobrecimento foi percebido nos gastos com alimentação e transporte. Na hora de comer, o brasileiro tem usado a criatividade para gastar menos. O desafio agora é encontrar alternativas para reduzir os gastos para se locomover no dia a dia. Luana passou a andar mais a pé. Ela caminha 2,5 km da casa até a faculdade. Isso para economizar na passagem de ônibus. Então, eu morava em outro bairro que era mais distante da faculdade, eu ia de metrô. Quando eu mudei para um bairro que é bem mais perto, eu vi que dava para fazer essa caminhada de 30 minutos. Então eu coloquei no papel quanto que eu gastaria para ir de ônibus todo dia e eu vi que ficaria caro para andar 15 minutos no transporte público de BH, que já não é lá essas coisas, é um preço muito alto. É a situação de muitos brasileiros. De acordo com a pesquisa do IBGE, as chamadas despesas de consumo são as que mais impactam no orçamento das famílias. Destaque para a habitação, alimentação e transporte, que juntas passam de 70%. Antes se gastava mais com itens de alimentação, mas com a crise muitas pessoas substituíram itens alimentícios mais caros por marcas mais em conta. Mas no transporte não existe muita escolha. Os mais pobres são os que têm a renda mais comprometida com alimentação, transporte e moradia. As famílias que ganham até 2 salários mínimos precisam comprometer 70,6% da renda com esses itens, enquanto as famílias mais ricas comprometem 45%. Isso significa que para as famílias mais pobres sobra ainda menos dinheiro proporcionalmente para gastos como educação e lazer, por exemplo. Isso é uma característica da renda baixa. E como nós somos um país de renda média baixa, com uma parcela muito grande da população com a renda bem baixa, né, cerca de 1/4 da população, das famílias vivem com renda de aproximadamente R$ 1.400. Então isso é natural, de que os itens de consumo comprometam a maior parte da renda das pessoas. Não é? A implicação que isso tem é que as pessoas acabam tendo menor disponibilidade para acumular riqueza ao longo do tempo, acumular um patrimônio, e utilizar os recursos para outras finalidades que não sejam os itens de consumo essencial. A Rosiane e a irmã precisavam economizar no aluguel e no transporte. Na hora de mudar, a escolha do apartamento teve que ser na ponta do lápis. Quando a gente optou por sair do apartamento e tudo mais, a gente fez uma lista do que era importante para a gente. Então, tanto a questão da segurança, mas a questão de custos, né? Um apartamento que tivesse um custo menor do que o que a gente morava, e a questão da localidade e acessibilidade a ônibus. Se a localidade iria necessitar que a minha irmã, por exemplo, pegasse mais ônibus do que ela precisava para ir trabalhar. Tudo isso a gente levou em consideração. Na hora do aperto, a dica já bem conhecida ainda vale. É preciso planejar o orçamento da casa. O ideal é sempre você ter o controle dos seus gastos, para evitar, sobretudo, de cair no endividamento, aquele endividamento que normalmente escraviza a pessoa, que são, né, a duplinha cheque especial e rotativo do cartão de crédito. São alternativas que a gente não deve buscar. Com a venda de latinhas de alumínio e a realização de um bazar, alunos de uma escola estadual de Alfenas, em Minas Gerais, conseguiram juntar dinheiro para uma tarde diferente. Eles foram a uma sessão de cinema. E a experiência com a telona foi a primeira para muitos dos estudantes.
Alunos da Escola Estadual Coronel José Bento de Alfenas realizaram um projeto para arrecadação de dinheiro para assistirem a uma sessão de cinema. Toda a comunidade escolar foi envolvida através da arrecadação e venda de latinhas de alumínio e de um bazar. Nossa equipe de reportagem acompanhou o início da campanha para a realização do bazar. Nós precisamos movimentar a comunidade escolar inteira, né? Pais, professores, alunos e todo mundo que pudesse nos ajudar para a gente conseguir fazer essa ação que eu acho que vai contribuir muito para as crianças na cultura deles, crianças que nunca vieram ao cinema. A expectativa para a sessão de cinema já se iniciava na porta ao aguardarem o momento de entrar. Cada aluno teve direito a uma pipoca e um refrigerante e óculos para assistirem ao filme em 3D. Para quem atuou para o êxito do projeto, o momento era de muita emoção. Eu me emociono porque eu vejo aqui a vitória de uma comunidade que caminha junta e com o mesmo objetivo. E as nossas crianças, né, são para nós assim, eles alegres, eles felizes, realizados, são para nós é o melhor de tudo. Depois de uma campanha envolvendo toda a comunidade escolar, foi possível arrecadar dinheiro para que as crianças pudessem vir a uma sessão do cinema. E olha que essa galera gostou e muito. Você nunca veio no cinema? Não. O que você está achando da experiência? Boa. Você já veio no cinema alguma vez? Não. O que você está achando? Legal. Você nunca veio no cinema? Nunca, primeira vez. O que você está achando? Muito legal. Foi bom conhecer o cinema. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.